O deputado federal Mendes Tame, deputado pelo PSDB de São Paulo, é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e advogado pela PUC de Campinas. É professor licenciado do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura, membro da Assembleia Nacional Constituinte nos anos de 1987 e 1988, autor do projeto que resultou na Lei Complementar 128/2008, que criou o microempreendedor individual. Renunciou ao mandato de deputado federal na legislatura 91-95 para assumir o cargo de prefeito de Piracicaba. Foi o primeiro presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em 1993. Licenciou-se do mandato de deputado federal na legislatura 99-2003 para assumir o cargo de secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras. Preside no Brasil o Comitê Executivo do GOPAC, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, Organização Mundial de Parlamentares contra a Corrupção. Passar a palavra ao deputado federal Antônio Carlos Mendes Tame, primeiro palestrante do dia. Bom dia. É um imenso prazer participar desse seminário, ao lado de tantos amigos e num Tribunal de Contas de tamanha importância para a governança no nosso Estado. Com tantos amigos e pessoas que aqui têm dado uma colaboração tão efetiva para conseguirmos, acima de tudo, uma boa governança no Estado e no país. Falar em boa governança implica em ter governantes que sejam honestos, competentes e com sensibilidade social. Não é fácil ter essas três qualidades numa mesma pessoa: honestidade, competência e sensibilidade social. O que eu vou falar, e eu acho que fui convidado para isso, é sobre o primeiro item, sobre honestidade. Não dá para se ter boa governança se há um desvio de recursos públicos, se não há destinação correta desses recursos arrecadados. E é sobre isso que nós vamos dedicar os primeiros minutos dentro desse contexto maior, que abrange a boa governança, que não é só combate à corrupção, mas o combate à corrupção é um dos itens imprescindíveis. Pode não ser o suficiente, mas é necessário. Se há corrupção, nós não podemos aceitar o rouba mais faz. O que faz a corrupção? A corrupção é um sério obstáculo ao desenvolvimento econômico e social. Ataca as instituições democráticas ao desfigurar os processos eleitorais e corrompe o Estado de Direito. E mais, a corrupção desencoraja investidores, prejudica a criação de negócios, notadamente os de menor porte, provoca perda de empregos e engessa o país na pobreza. Sim. Não tem problema, eu vou falando. No Brasil, nós temos os dados sobre o volume total que é desviado pela corrupção. Mas temos também organizações mundiais que estimam que $1 trilhão, $1 trilhão, não é $1 bilhão, é $1 trilhão, são os gastos anuais com subornos e cerca de 2,6 trilhões são os valores desviados pela corrupção, correspondendo a 5% do PIB mundial. No Brasil, as estatísticas melhores que nós temos, não é fácil fazer essa estatística de corrupção, porque é algo que não é registrado. É conseguir fazer estatísticas sobre o que não é registrado. É como tentar medir os casos de aborto no país. É aquilo que é irregular. É difícil fazer. Mas a Fundação Getúlio Vargas, contratada pela Fiesp, fez um estudo
que deu entre 50 e 85 bilhões de reais por ano, o volume destinado à corrupção. Para se ter uma ideia vaga desses gastos, o que nós, por ano, gastamos com o Ministério da Saúde? O Governo Federal de Saúde, o orçamento deles é em torno de 111 bi. Se eu gastar 85, significa que, na prática, eu poderia praticamente dobrar os recursos, quase dobrar os recursos da saúde, só com aquilo que é desviado para bolso de gente que não precisa. Normalmente, esse dinheiro vai para pessoas que não precisam desse dinheiro. Muito bem. Como que se dá o combate à corrupção? A nível mundial, a Organização das Nações Unidas já fez uma convenção, isso em 2005. E essa convenção foi ratificada. Ratificada foi confirmada. Confirmada foi aceita por 171 países. Isso, a ratificação não é um processo fácil, tem que passar pelo legislativo de cada país. Aprovar numa reunião da ONU uma convenção é mais fácil. O difícil é depois aprovar. Vocês se lembram da convenção da ONU, do protocolo de Kyoto? Quanto tempo levou para conseguir a aprovação dos países membros? Levou quase 10 anos. Aprovava num país, não aprovava no outro, mas essa aí já foi confirmada, já foi ratificada por 171 países. No Brasil, eu queria me ater, porque o tempo é muito pequeno e nós temos que resumir e ouvir, inclusive, os palestrantes que vêm até de outros países para nos trazer informações, dados comparativos. Eu quero só resumir a visão da Frente Parlamentar contra a Corrupção, que era, no passado, dirigido pelo deputado Francisco Praciano, do PT, uma excepcional figura, pessoa que admiro muito, portanto, mostrando que tem um caráter suprapartidário. Hoje nós temos até o PSOL trabalhando conosco, o até não é nada pejorativo, eu estou dizendo até como um elemento para incorporar esse partido também a nós nesse esforço conjunto. E também a visão da GOPAC, que é uma organização global de parlamentares contra a corrupção, cujo capítulo no Brasil eu tenho o privilégio de tentar estruturar, formar e dirigir. Ela tem 5 pontos. Primeiro, fortalecer os órgãos fiscalizadores. Aquilo que já existe, cuja função é fiscalizar, entre os quais este local onde nós estamos, cuja função é zelar o tempo todo pela boa governança. O segundo ponto é atualizar a legislação. É um papel dos legisladores. Se não tem uma lei boa, que valha para todos, não adianta, não consegue trabalhar, não consegue, inclusive, nem prevenir, que é o melhor, como bem falaram aqui, as pessoas que nos antecederam aqui, a presidente desse Tribunal de Contas, o Capês, presidente da Assembleia, e todos, eu tenho ouvido isso, a prevenção é muito mais importante. Se não tiver leis, eu não consigo fazer a prevenção. Terceiro ponto é aperfeiçoar o Poder Judiciário. Nós temos casos em que é preciso fazer com que o Judiciário funcione mais rapidamente. Conscientização popular, também para que o povo passe a exigir, entender que as instituições não são siglas, são formadas por pessoas, e prestigiar as boas pessoas, aquelas pessoas que conseguem enxergar além do muro do fundo do quintal da sua casa, defender o bem comum, renunciar, não aceitar de forma nenhuma proposta que seja decorosa e pensar absolutamente naquilo que é bom para o país. Se nós prestigiarmos isso, nós estamos dando um grande passo para conseguir um bom resultado. E, por último, uma reforma política
para aproximar os eleitos dos eleitores. Vou fazer uma rápida apresentação agora sobre esse fortalecimento dos órgãos públicos. Quais são esses órgãos públicos? A AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral dos Estados, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas Estaduais, a COAF. Existem inúmeros órgãos cuja função é justamente defender o erário. Eles têm que ser prestigiados, e prestigiá-los não é uma palavra vazia. Prestigiá-los é dar independência para que eles atuem sem amarras, sem mordaças, poder fazer aquilo que é necessário. O próximo ponto, modernização do legislativo, eu sei que está aqui o Paulo vai poder falar também sobre isso. Eu queria só dizer o seguinte, sobre corrupção, há mais de 500 processos tramitando na Câmara e no Senado. Mais de 500. Chegam perto de 600 se nós somarmos as PECs. PECs é proposta de emenda à Constituição. Todos esses projetos, se tivessem sido aprovados, se não tivesse o bloco do governo sentado sobre eles e segurado, nós já teríamos uma legislação, uma das melhores legislações contra a corrupção do mundo para prevenir. Não ia ser suficiente? Claro que não, porque nós temos também que ter pessoas competentes, honestas, corretas. Senão o sujeito é muito esperto, ele consegue encontrar um atalho para conseguir driblar a Constituição. Mas eu queria citar só duas PECs que são muito interessantes. Uma é a PEC 215 de 2007, que cria o Tribunal Superior da Propriedade Administrativa, para julgar especificamente ações penais relativas a crimes contra a administração pública, e a PEC 192, também de 2007, que determina que os tribunais encaminhem semestralmente ao Conselho Nacional de Justiça relatórios sobre os andamentos dos processos. Por que isso? O próximo. Porque de 2010 ao fim de 2011, em apenas 2 anos, dados de que dispomos, mais de 3.000 processos pedindo, condenando agentes públicos e agentes políticos por improbidade, prescreveram. Em outras palavras, o povão entende mais quando a gente fala caducaram. Caducaram significa que o sujeito não vai ser preso, porque ele caducou, o processo dele vai ser arquivado. Demorou tanto, há tantos recursos inaceitáveis que só existem no Brasil. Nós temos uma legislação penal, o cabeça ainda está aqui ou já foi, que advém das ordenações filipinas, portanto, só condena alguém quando tem absoluta convicção de que ele é culpado. Se tiver o mínimo 1% de dúvida, ele traz para si o apanágio da dúvida, da presunção de inocência, e ele está livre. Então, não é assim no direito anglo-saxônico. Nós temos hoje aqui um representante da Alemanha que pode, inclusive, falar exatamente sobre essa questão. Bom, então, o quarto ponto, conscientização popular. Criar uma cultura popular que respeite as éticas e cobre honradez, decência e dignidade. Se tivermos um povo que vote somente em gente que seja honrada, decente e digna, nós teremos um país imensamente melhor. O problema é que pessoas, às vezes, utilizam o sistema eleitoral. Por exemplo, o sistema eleitoral hoje nosso em São Paulo, nós temos 32 milhões de eleitores. 32 milhões. A Argentina tem 27 milhões. Nós temos 5 milhões a mais do que um país inteiro. Em São Paulo. Tem sentido, para ser um mero deputado estadual ou federal, alguém disputar o voto de 32 milhões de eleitores? Não tem sentido. Tinha que dividir o Estado em regiões.
Não precisa dividir em 70 regiões. Pode dividir em 7, mas se dividir em 10 regiões, cada um elegendo 7 deputados, eu já estou diminuindo por 10, teoricamente, o custo da campanha, que não seja por 10, dividiu por 5, já diminui, já causa proximidade, não deixa nenhuma região sem os seus eleitos. Em suma, melhora extraordinariamente a qualidade, dá um upgrade na qualidade da representação política. Já que vivemos numa democracia representativa, nós temos que pugnar por isso. Ação prática. Nós temos que fiscalizar os agentes políticos, agentes públicos nas cidades, exigir transparência e prestação de contas. Podemos, nessa ação prática, cobrar uma lei de acesso, número 2, a lei de acesso às informações. Eu entro com requerimentos pedindo informações. Nós temos no Brasil uma lei de acesso. Terceiro, depois de pedir, notar alguma irregularidade, eu posso fazer uma representação ao Ministério Público para que ele, que é um órgão, que é um instituto já pago para isso, só para fazer isso em tempo integral, cuide dessas denúncias. Eu represento o Estado Público. E quarto, eu tenho uma lei nova que foi citada aqui, que é a Lei Anticorrupção, que estava aguardando regulamentação e que depois desses atos do dia 15 de março, antes mesmo do dia 12 de abril, a presidente da República mandou um pacote de leis interessantíssimas, todas válidas, nenhuma nova, todas estão previstas já naqueles 500 projetos que estão parados, dormitando na Câmara ou no Senado. Nós esperamos que agora os defensores do governo, da situação, que fazem o papel de defesa do governo, um papel, às vezes, até difícil, mas que tem que ser louvado porque eles fazem esse papel, não é execrado, tem que ser louvado porque é um papel difícil. Esses deputados que até então seguraram esses 500 projetos, a partir de agora, invertam a posição e passem a defendê-los para que eles possam vir a ser aprovados. E nesse pacote que mandou a presidente, tinha a regulamentação da lei anticorrupção. Eu vou falar sobre isso, sobre essa regulamentação, que, na verdade, extrapola os limites da lei. Uma regulamentação não pode, todos sabem, você sabe, a regulamentação não pode ir além da lei, ser mais legalista do que a lei, fazer mais do que a lei, ou mudar a lei, ou abrandar a lei. Ela tem que regulamentar, pode fazer a dosimetria da pena, pode fazer aquilo que está em branco, que é um cheque em branco, que foi deixado pelo legislador para que o Executivo regulamentasse. Nós vamos falar sobre isso. Mas é uma lei muito boa, é uma lei que prevê que as empresas, o foco são as empresas. No finalzinho eu vou falar sobre isso, alguns segundos sobre isso. O foco são as empresas. Baseia-se no princípio de que não há corrupção sem dois lados da moeda. Há o corrompido e o corruptor. Se não houver o corruptor, não há o corrompido. Então, ele penaliza a empresa com penalidades pecuniárias, que podem ser muito mais eficientes, e também exigindo que as empresas mostrem que elas têm cursos, que elas dão cursos, que ela tem código de ética, que ela dá curso de compliance, e que ela pode também ser penalizada, não é só o agente público que vai ser penalizado. Por último, para encerrar, próximos passos. Eu acho que a aprovação das PECs e dos PLs, com o apoio do bloco do governo, eu acho que nós temos que fazer, no caso da corrupção, um trabalho suprapartidário, não temos que ficar discutindo questões partidárias, nós temos que tentar focalizar, deixa de lado um pouco o pecador, vamos pegar o pecado, o crime, melhorar para prevenir futuros crimes de corrupção. E nisso é um trabalho que deve contar com a participação de todos os partidos políticos. O segundo ponto é corrigir a regulamentação da lei anticorrupção, principalmente em 3 pontos. Primeiro ponto, ela limita a multa na regulamentação. A lei diz que o máximo da multa que pode ser aplicada a uma empresa é 20%.
a regulamentação diz que são 5%. Mas como é que pode a regulamentação limitar para menos? Pode até aplicar só 5%, mas é o juiz que aplique os 5%. Mas a limitação não pode ser feita pela regulamentação. Segundo ponto, cria mais um recurso. A empresa que não está contente com o que tomou, com a multa que tomou, ela recorre e é criado um órgão que vai decidir, interno, que vai decidir se aquela multa é alta ou não. É para facilitar a vida das empresas e para não parar o país. Nós entendemos isso, entendemos, mas não é dessa forma que nós vamos conseguir. E o terceiro ponto, que é o pior de todos, diz que quem vai fazer a fiscalização não é mais a CGU, não é mais a Controladoria Geral da União, é o próprio Ministério. Vocês acham que o ministro vai condenar os seus próprios integrantes? De jeito nenhum, ele vai libertá-los, vai arquivar todos os processos. Nós temos que ter um órgão independente para fiscalizar os demais, todos, para fiscalizar todos, e tentar ver o que está ocorrendo, para conseguir preventivamente, se possível, evitar os desvios e a corrupção. E, por último, os cursos de compliance. Os cursos de compliance é adequação. A correção para o português é tão complicada que é melhor usar o termo compliance mesmo. O foco hoje do compliance é para as empresas. Nós defendemos que a corrupção tem 2 pilares e que ela está arraigada na democracia brasileira. Primeiro pilar, o presidencialismo de coalizão. Eu elejo o presidente, depois de eleito o presidente, que ele vai conseguir a maioria no Congresso para conseguir legislar. Se ele não tiver maioria no Congresso, ele não vai conseguir legislar. Como que ele consegue essa maioria? Comprando partidos pequenos. Vamos comprar, por exemplo, 8 votos de um partido pequeno que tem 8 deputados federais, ou 8 federais e um senador. E vai lá e fala assim, olha, esse ministério é seu, e vou entregar-lhe o ministério porteira fechada. O que significa isso, porteira fechada? Que o ministro vai nomear o diretor financeiro, o diretor administrativo. Para que ele vai fazer isso? Ora, e eu já sei para quê. Para que ele vai fazer? Na hora que eu faço isso, eu estou sendo conivente com o que vai acontecer com esse ministério, dentro desse ministério. Eu já sei o que vai acontecer. Uma parte registrada, uma parte não registrada. Uma parte superfaturada, uma parte por fora. Olha, isso precisa acabar. Segundo ponto, vocês acham que um funcionário público participa da alta corrupção, de abrir uma conta nas Bahamas, nas Ilhas Caimã, e arrisca o seu nome sendo o operador dessa conta de bilhões, como nós estamos vendo aí acontecer na Petrobras, sem sentir que ele tem costa quente? Não. Ele faz a pequena corrupção para melhorar sua família, 10, 15 mil reais por mês. Mas a grande corrupção, essa corrupção de bilhões, é quando ele sente que tem costa quente. Quem dá essa costa quente? Políticos. Então, os cursos de compliance deviam começar pelos partidos políticos. Muito mais do que... É a gênese. O embrião está aí, nos partidos políticos. São eles que dão a cobertura para que funcionários públicos sejam cúmplices nos atos de corrupção que vão beneficiar, claro, empresas ligadas ao governo. A Espanha, com o Partido Popular, e a Alemanha, com o Partido de Democracia Cristã, fizeram isso, cursos de compliance, aumentando a transparência e a prestação de contas, e a origem dos recursos, mostrando para a população onde estava, onde ela aplicava o dinheiro e de onde ia buscar esse dinheiro. Fazendo isso, eles conseguiram maior aceitação, maior respeitabilidade desses partidos e, mais ainda, um subproduto que não é desprezível. Quando alguém, individualmente, praticava um ato de corrupção,
a contaminação do partido era menor. Era mais fácil provar que ele foi contra as metas do partido, que o partido tinha cursos de compliance, cursos de capacitação, tinha um código de ética que condenava a corrupção e, portanto, ele lutava por teses que, no fundo, defendiam um país mais decente, mais honesto, como todos nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigado por tudo. Essa era a contribuição que eu trouxe. Eu gostaria de agradecer ao deputado Mendes Tami pela